Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso tão precioso estudo guiado. Como eu sempre falo, nós estamos na última semana desse estudo tão especial, onde durante todo um trimestre nós passamos aí estudando o tema geral do grande conflito. E como foi maravilhoso, como foi, vamos dizer assim, um momento especial. Porque foi nessa ocasião do estudo guiado que nós chegamos ao conhecimento de temas tão oportunos, tão importantes, tão necessários para a nossa vida. Foi por meio desse estudo do grande conflito que nós não apenas entendemos o que se passa muitas vezes dentro do nosso coração, aquela realidade que Paulo fala: o bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Aqui, com esse exemplo de Paulo, é exatamente a realidade que muitas vezes nós vivemos, o grande conflito dentro de nós e ao nosso redor. E é por meio desse estudo, e no estudo dessa semana, que nós estamos chegando ao desfecho dessa história de como o grande conflito vai se encerrar. E hoje nós vamos meditar em mais um tema, você já viu aí no título do vídeo, mas você sabe que antes de nós aprofundarmos o nosso estudo, tá? Trazer ali os pontos para a nossa reflexão, os pontos para a nossa análise espiritual, nós buscamos a Deus em oração para assim clamar a presença do seu Santo Espírito. Não podemos, nunca, jamais, estudar a palavra de Deus sem antes pedir a presença do Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus foi quem usou homens santos para escrever esse livro tão especial e que produz vida a todo aquele que se demora nele. Então, sem muitas delongas, vamos orar juntos? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos aqui pela graça, pela presença dos teus santos anjos, pela presença do teu Santo Espírito, buscando o teu reino, Senhor. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que nós possamos ser instrumentos de bênção e salvação para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Purifica os nossos lábios, Pai, purifica a nossa mente, purifica todo o nosso ser. Não simplesmente para podermos estar na Tua presença, mas também para sermos um motivo de prazer aos Teus olhos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nosso estudo hoje, quinta-feira, dia 27 de junho, é duas eternidades. De fato, é proposto para mim duas eternidades. A pergunta é: quais são essas duas eternidades e qual dessas duas eu e você vamos escolher? Para apresentar aqui alguns textos bíblicos, eu também separei aqui alguns pontos para nós refletirmos. Vamos primeiro aos textos bíblicos, começando ali com a carta de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que diz assim, ó: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Às vezes algumas pessoas têm um certo conflito ao entender como funciona a salvação e em que situação as obras se encaixam. As obras, meus queridos, não podem nos salvar. Por melhores obras que eu ou você possamos fazer, as obras elas só servem para duas coisas. Primeiro, testificar quem de fato nós somos. E segundo, servirá de testemunho, ou seja, de prova para nos acusar ou mostrar que de fato fomos verdadeiros cristãos. Aqui o outro texto que foi apresentado foi Romanos, capítulo 14, do verso 10 ao 11, que diz assim, ó: Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Olha que texto maravilhoso. Todos vão se dobrar, todos vão confessar, sem exceção nenhuma. Porque é exatamente isso que vai acontecer no desfecho da história do grande conflito. Todas as pessoas irão reconhecer que o reino de Deus é justo e perfeito. No livro de Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao 15, diz assim, ó: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado.
A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com os que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Davi explica o que foi que aconteceu nessa cena do contexto de Apocalipse. A gente vê aqui que iniciou-se ali uma espécie de julgamento. Foi colocado o trono e Deus se assentou nesse trono. Aqueles que são considerados ímpios, ou seja, aqueles que amaram ao pecado, eles são ressuscitados. E aqui ele, de maneira bem abrangente, ele diz, olha, o mar entregou seus mortos, né? Como se aqueles que morreram por afogamento, alguma coisa desse tipo, voltassem à vida. O Hades, se referindo à sepultura, também entrega os seus mortos. Ou seja, todos aqueles que estavam dormindo por conta da morte, ressuscitam. Para quê? Para receber a sentença do julgamento. Davi, essa sentença acontece como? Ela é de forma arbitrária, ou seja, eu escolho que você morra eternamente. É assim? Não. Aqui é apresentado dois livros. Primeiro o livro da vida e depois outros livros. Esses outros livros estão registrados todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, como está escrito lá no contexto de 2 Coríntios. O livro da vida, ele serve para registrar o nome daqueles que aceitaram Jesus e foram salvos. Ou seja, se o seu nome não está no livro da vida, significa dizer que você não será salvo. Significa dizer que em algum momento da sua vida você rejeitou a graça ofertada a cada um de vocês. Percebe? Então, primeiro é apresentado todos os seus atos. E o livro da vida é apenas o resultado das suas escolhas. Com base nesses textos que nós lemos, eu separei aqui alguns pontos. E o primeiro ponto fala o seguinte, ó. Para solucionar definitivamente o problema do pecado, todos devem ser convencidos de que Deus é justo. Finalmente, todo o joelho se dobrará e reconhecerá a justiça divina no grande conflito. Até mesmo Satanás e seus anjos reconhecerão que nunca houve justificativa para a rebelião. Percebe como é que vai terminar o grande conflito? Até mesmo Satanás e seus anjos vão reconhecer que não houve motivo nenhum para essa rebelião, que Deus nunca foi injusto, que a lei de Deus não é injusta, que os preceitos de Deus não são injustos, que tudo aquilo que se refere a Deus é santo, justo e perfeito. Um outro ponto que eu destaquei aqui fala assim, ó, logo que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordam de todo o pecado cometido. Quando Jesus bateu os olhos nas pessoas que cometeram pecado, nesse exato momento elas vão se lembrar de toda a oportunidade ofertada a elas, de todo o mensageiro, o profeta de Deus que foi enviado para chamar a atenção delas, de toda vez que o Espírito Santo tentou chamar a atenção dela para viver uma vida de santidade, viver uma vida de acordo com assim diz o Senhor, e ela rejeitou. Nesse momento, elas irão trazer à memória todas as vezes que Deus tentou alcançar o coração delas, tentou alcançar a elas, e elas, de maneira livres, rejeitaram, se apegando ao pecado, se apegando aos prazeres temporais e passageiros desse mundo mau, se apegando nas vãs paixões desse mundo, dando mais valor ao engano de Satanás do que à verdade de Deus. Esse momento vai ser um momento de reflexão. E é por conta que esse momento acontecerá que todo joelho vai se dobrar e vai dizer, de fato, o Senhor tinha razão. De fato, o Senhor é justo. De fato, eu perdi a oportunidade da vida.
Esse outro ponto que eu destaquei fala assim, ó: todo mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear sua causa. Então, sem desculpa, a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Veja que durante toda a nossa história desse mundo, Jesus se ofereceu como mediador entre nós e Deus. Jesus se ofereceu como nosso advogado para pleitear a nossa causa. Aqueles que não aceitam os méritos, a mediação de Jesus, essas pessoas, no final da história desse mundo mal, ficarão sem alguém para os representar, para alguém que possa apresentar os seus méritos por elas. E por conta que não há ninguém para pagar o preço do pecado por elas cometido, elas irão pagar com a própria vida a sentença do pecado. Pois a Bíblia é bem clara ao dizer que o salário do pecado é a morte. E nessa ocasião, elas irão ouvir a sentença: vocês irão morrer. Muito triste essa cena. Foi apresentado aqui outros contextos que falam como será o desfecho dessa história do grande conflito. Apocalipse 20, verso 9 diz: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Salmo 37, 20. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão, como a beleza dos campos desvanecerão como fumaça. Malaquias 4, do 1 ao 2. Pois certamente vem um dia ardente, como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Veja como será o desfecho. Para aqueles que escolherem a eternidade da morte, irão ser consumidos por um fogo. Para aqueles que escolheram a eternidade ao lado de Jesus, terão o sol da justiça brilhando sobre eles. Estarão numa situação de perfeita harmonia e alegria eterna. E a Bíblia até compara como um bezerro, cheio de vida, cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de alegria, que sai dando pulos e saltos entre o curral. Eu separei 2 pontos para nós encerrarmos, e o primeiro ponto fala assim, ó: Satanás e seus anjos serão destruídos no lago de fogo. O pecado e os pecadores serão eliminados. Eles serão consumidos, destruídos, e não atormentados eternamente. Algumas pessoas têm a ideia equivocada de que Deus ele é um tirano. Ele se alegra com a maldade. Esquecem daquele texto que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando o texto bíblico fala sobre a questão de serem destruídos eternamente, queimarem eternamente, não está se referindo a período de tempo, mas sim a resultados eternos. Em outras palavras, o que está dizendo é o seguinte: o pecado nunca mais se levantará. Nunca mais haverão pecadores. Nunca mais vamos experimentar as consequências do pecado, porque eternamente os resultados do pecado foram deixados de lado, foram excluídos, destruídos, e nunca mais iremos estar sob o jugo do pecado. Para os perdidos, a destruição é eterna. Não o ato de destruir que é eterno. Deus não é um torturador eterno. Precisa a gente ter o conhecimento devido e adequado, porque senão eu e você podemos ter uma conotação, uma ideia equivocada a respeito de Deus. E não é isso que Ele quer no nosso relacionamento. Ele deseja se revelar a mim e a você, mas de maneira correta, de maneira que você tenha quais são os princípios que regem o caráter de Deus. E um dos princípios é: Ele é amor. E por Ele ser amor, Ele não se alegra na morte dos seus filhos que escolheram o lado errado. Chegamos a mais um fim.
Estamos basicamente encerrando a semana. Amanhã nós vamos estudar o complemento, né, dessa semana maravilhosa, onde estamos abordando aí o desfecho da história do grande conflito. Papai do Céu possa te abençoar, que Ele possa te lembrar dos vários temas que foram aqui abordados. Se você ficou em dúvida com algum tema, você volta, tem aí uma playlist repleta de estudos, um acervo infinito que estará disponível por todo sempre, enquanto houver acesso à internet e o YouTube estiver disponível, você terá acesso a esse conteúdo. Então, que Papai do Céu possa te inspirar, possa te conduzir no caminho que conduz à vida eterna, tá bom? É isso? Até a próxima e tchau, tchau.